Vasco apresenta Juan, que vestirá a camisa 12 do Gigante e falou sobre suas características. Paulo Brax fez pronunciamento antes da apresentação do jogador e falou sobre possíveis contratações, mas não cravou que vem ninguém. Vamos falar também sobre Galaça. Tá com moral com o chefe, hein? Se apresentando bem. É a novidade no Gigante da Colina. Então, sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que é membro do canal, que nos ajuda a manter o Comenta-Leão no ar. Muito obrigado a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Faltam pouco mais de 10 dias, pouco menos na verdade de 10 dias, para o Vasco estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. E o grande apelo do torcedor vascaíno é o seguinte: teremos reforços? Será que o Vasco vai conseguir fazer um bom Campeonato Brasileiro, um bom início de Campeonato Brasileiro? Essa é a grande dúvida. Ontem teve uma reunião do Conselho da SAF, muita gente questionando por que o Brax não participou. Porque é uma reunião do Conselho Administrativo. Quem participa é o presidente do Vasco, por meio do Jorge Salgado, um representante do Conselho do Vasco, né, que provavelmente eu não lembro agora se é o Osório ou se é o Duque Estrada, e os membros da 77, mais o CEO da Vasco SAF, que é o Luiz Melo. Foram discutidos o planejamento do Vasco, a situação da adequação do orçamento após o Vasco ter caído na Copa do Brasil, e também o sócio-torcedor, porque o sócio-torcedor está dando um problema aí de uma mudança de regra da CBF, que agora não permite mais essa gratuidade, né, que os sócios-torcedores davam. Com isso, o clube terá que arcar com esse valor de sócio-torcedor. Então, foi aí feita uma reunião para também saber a estratégia da situação, onde também foi cobrado pelos membros do Conselho Administrativo da SAF, por parte da Vasco Associativo, reforços para o time do Vasco. Falando sobre isso, Paulo Brax fez um pronunciamento hoje, ninguém esperava, mas ele resolveu fazer um pronunciamento, isso inclusive atrasou a apresentação do Juan. E Paulo Brax falou sobre as contratações, segundo ele 14 ou 13, né, se não contar o Andrei. Falou sobre a média de idade, que 70% das contratações foram acima de 25 anos, que o Vasco está buscando também desenvolver jogadores, como alguns jogadores que chegaram para ser desenvolvidos. Citou alguns jogadores da base que serão desenvolvidos também, como o próprio Rodrigo, Barros, o próprio Matheus Ferreira, que a gente falou ontem aqui, falou também do Ryan, enfim, diz que o Vasco quer desenvolver esses atletas. E falou sobre contratações. O que é que ele disse? Que o Vasco busca, na verdade, uma ou duas contratações. Essa informação a gente inclusive já tinha dado aqui em live para vocês. Porém, isso não quer dizer que o Vasco trará essas duas contratações. As palavras do Paulo Brax. Ele disse aí que ele citou que o desejo do Vasco tem que ser alinhado com o desejo do jogador e a todas as nuances das contratações. Mas que o Vasco, até o dia 20, busca uma ou duas contratações, mas como eu falei, não cravou que essas contratações chegaram. Aí eu soube, né, que o Vasco estava tentando negociar essa situação aí com alguns jogadores para ver se traz esses nomes para qualificar o elenco. Como falou para Paulo Brax, esses foram as palavras dele no pronunciamento antes da chegada do Juan. Juan, que inclusive chegou ao Vasco e deu sua primeira entrevista. Mas sobre o que o Paulo Brax falou, eu digo uma coisa. Acho que o Vasco não perdeu tempo agora. Acho que o Vasco perdeu tempo lá no início da janela, quando teve aquela viagem que a própria 77, eu acho que a 77 ainda não entendeu, que o futebol é mais dinâmico do que eles fazem, né? Alguns processos são muito morosos e acaba fazendo com que o Vasco perca nomes no mercado. Isso infelizmente acontece, vem acontecendo no início do ano, quando tem aquela reunião, chama o Paulo Brax lá para fazer reunião, e aí para todo o planejamento aqui. Isso tudo acaba prejudicando o Vasco no mercado. É minha opinião sobre os processos da 77. Não é porque a gente gosta, a gente vai falar sempre bem. Mas enfim, o Juan Seco foi apresentado, né? Juan Cruz agora, né? Ele disse inclusive que o nome Juan Seco foi colocado na base do Santos, pela postura dele, né? Pelo porte dele. Vestirá a camisa 12 do Vasco. O jogador falou aí também sobre as suas características,
falou que já jogou no Santos como ponta, como um falso 9, como 9, até como meia, e diz que chega no Vasco para ajudar, para somar, vem com muita vontade. Perguntado sobre o título, ele disse que qualquer time grande, principalmente com o Vasco com o investimento da SAF, tem que pensar em brigar pelo título, sim, e é algo que eles almejam. Óbvio que a gente sabe que o Vasco, na concorrência pelo título do Campeonato Brasileiro hoje, está abaixo. Claro que futebol tudo pode acontecer, mas hoje a gente sabe que o Vasco está abaixo. O Juan, que teve uma apresentação muito rápida, falou aí sobre Juninho Pernambucano, né? Citou que o Juninho Pernambucano é conterrâneo dele e tudo mais, e chega ao Vasco para fazer aí a sombra ao Pedro Raul, mas pode jogar como ponta também, inclusive já foi testado em treinamentos, pelo que eu pude saber aí de informações de bastidores. Chega ao Vasco com empréstimo até dezembro. Falando agora sobre quem está no elenco e está se mostrando muito bem. O Vasco, inclusive, incorporou alguns meninos, né, como estrela no seu elenco para ser observado pelo Maurício Barbieri. Mas um nome que era dado como certo, olha, não vai continuar no Vasco, Galassa, agora vai. Galassa tem se mostrado muito bem nos treinos, além dos gols. Galassa já tem 6 gols na temporada, viu? Pelo Campeonato Carioca, os gols que ele fez contra o Tupi. E deve ser um dos nomes que o Maurício Barbieri vai aproveitar durante a temporada do Vasco. Pela sua característica, Galassa é visto como um homem que pode compor o meio de campo do Vasco da Gama. O técnico Maurício Barbieri está gostando bastante das suas movimentações, dos seus treinamentos, e vai sim aproveitar Galassa no seu elenco. Sobre possíveis saídas de jogadores, alguns ainda negociam, mas na mesma situação que o Vasco está complicado para trazer jogadores, esses jogadores também têm uma situação complicada para sair do Vasco da Gama. Mas nos próximos dias é aguardado que a gente tenha algumas novidades por aí. Será que tem gente que vai deixar o Vasco nos próximos dias? Vamos ficar atento, porque provavelmente a gente deve ter novidades. Sobre Nenê, ainda não respondeu o Vasco. Recebeu propostas da Série A, mas uma coisa é certa. O Vasco não vai voltar atrás e Nenê não joga, não terá seu contrato renovado pelo Gigante da Colina. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela moral. Deixa seu like e compartilha bastante o nosso Comentário Vascaíno. É importantíssimo ter você junto com a gente. Vire membro, hein? A gente vai ter o bolão dos membros valendo camisa. Inclusive as camisas dos membros que ganharam na última edição serão enviadas, né? Enfim, a gente já conversou aí com o nosso Rafael, com o nosso também William. E a gente vai estar continuando aí fazendo essa grande promoção, vamos dizer assim, para vocês que nos ajudam bastante, essa ação. Então é isso, aquele abraço, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e Vasco sempre, esperando por novidades. Valeu!